Você está ouvindo Creep Metal Show com Sérgio Pires. Creep Metal Show apresenta histórias fantásticas. No outono de 1954, viajei com minha família para uma pequena cidade do interior de Pernambuco, chamada Angelim. Havíamos sido convidados para uma festividade local e nos acomodamos na residência do meu compadre Eduardo. O que me encanta nessas pequenas cidades é a naturalidade de seus costumes e as formas básicas e eficientes que extraem seus sustentos. Aqui o plantio é farto, os ovos que consumimos são direto do galinheiro, o leite é extraído da vaca na quantidade certa. As frutas frescas ainda nas árvores são uma opção para sucos e lanches. A carne são de animais da própria criação ou caças que são abatidos no mesmo dia de seu consumo. Sem falar nas pescas e dos relaxantes banhos de riacho, é tudo muito natural, bem diferente do que as cidades grandes podem nos proporcionar. Mas em meio à nossa chegada e a todo esse desfrute, numa certa manhã, coisas estranhas começaram a ocorrer. As galinhas pararam de colocar ovos, as vacas de produzir leite, as cabras de berrar, os cães adquiriram um comportamento estranho, permanecendo quietos e deitados pelos cantos da casa, onde normalmente deveriam estar correndo e latindo pelo quintal, como costumavam fazer sempre que abrimos as portas pela manhã. Olhando para o céu, já não se via grandes aves como urubus e carcarás, até mesmo o canto dos pássaros se fazia ausente. Era como se os animais soubessem que algo de ruim estivesse para acontecer, e não demorou muito para que toda a vizinhança notasse que o problema dos animais era geral. Tão logo, animais como gatos, galinhas e caprinos estavam sendo encontrados mortos ao amanhecer, e ao recolher e examinar os cadáveres, viram que todos tinham algo em comum: marcas de mordidas e sangue drenado. A população estava intrigada com os fatos, fazendo crescer a suspeita de que um animal carniceiro rondava a região, e aquilo tirou o sono de muita gente. Este povoado vivia de forma tranquila, onde as crianças brincavam despreocupadas durante o dia e a noite, casais passeavam ou se encontravam nas praças. No entanto, com esse surto durante a noite, as ruas se faziam mais desertas. Colocávamos as crianças para dormir mais cedo e ficávamos a observar a movimentação na rua e no quintal a fim de flagrar algum predador. E em meio a tantos problemas que a cidade vinha enfrentando, tirando os moradores de suas rotinas, um homem era visto rondando pela cidade, todo vestido de preto e exalando um fétido cheiro por onde ele passava. Ele batia nas portas das casas durante a madrugada, falando sempre com um tom de voz conhecido, fazendo-se passar por um parente ou amigo, dizendo estar com sede ou precisando de ajuda, pedindo sempre que a pessoa saia ou deixe-o entrar. Ali todos se conheciam, e aquele sujeito com certeza não era daquela região. A presença do misterioso indivíduo vinha deixando a cidade em pânico, e não se sabia ao certo o seu propósito, mas certamente não soava como algo bom. E não demorou muito até que alguns moradores começaram a morrer. O primeiro relato de ataque ocorreu quando ele bateu na porta da casa de dois irmãos, oferecendo-lhes dinheiro. Uma vizinha que olhava entre as brechas de sua janela disse que os rapazes foram convencidos a lhe deixar entrar, e no dia seguinte ambos foram encontrados mortos. Depois foi a vez de um fazendeiro destemido que, ao confrontar o tal indivíduo, por ele foi atacado e brutalmente assassinado. E por fim, uma bondosa senhora que desconhecia o caso e que humildemente saiu de sua casa para lhe dar água, terminou sendo encontrada sem vida em um matagal próximo. E isso deu início ao seu reinado de terror. Ele pedia para entrar nas casas e, quando conseguia, seus moradores jamais saíam de lá com vida.
Certa vez, ao cair da noite, um notável silêncio se instaurou ao redor da casa, numa quietude que não se via em qualquer lugar. Foi quando ouvimos alguém batendo palma no portão. Naquele dia não estávamos esperando por visitas e quando olhamos através da janela, vimos um homem maltrapilho de cabeça baixa. Meu compadre Eduardo logo lhe mostrou que estava armado, colocando para fora de casa o cano da sua espingarda. De pronto, o tal sujeito se afastou e saiu caminhando até se perder na escuridão. Achamos aquilo muito estranho e resolvemos passar a noite em claro com a arma em punho sentados no sofá da sala, jogando conversa fora e nisso a madrugada foi indo embora. Na noite seguinte, me acordei com o barulho dos cães arranhando a porta do quarto como se quisessem entrar. Já era um sinal de que algo estava errado e quando abri a porta, eles entraram rapidamente se escondendo debaixo da cama, choramingando. E quando saio do quarto, vejo meu compadre rezando e olhando fixamente através da janela, suplicando em voz baixa que algo fosse embora. Perguntei o que estava acontecendo, mas tudo o que ele fez foi me pedir para voltar para o quarto e trancar a porta. Perguntei o que ele estava vendo para deixá-lo tão nervoso a ponto de rezar, e mais uma vez ele me pede para cuidar das crianças, nos trancando no quarto. Suas mãos e pernas tremiam e a todo instante ele se benzia. Voltei então para o quarto, conforme solicitado, mas suas preces estavam me deixando cada vez mais apreensivo e curioso, me perguntando o que poderia ter de tão assustador lá fora que o deixava nervoso daquele jeito. Eu não poderia ficar trancado no quarto vendo meu compadre naquele estado, então saí e fui ver, e quando olhei na direção que ele estava olhando, quase caí para trás com um susto. Havia um homem com vestes pretas parado no cercado da casa, com os olhos rubros e arregalados, abrindo a boca, dando a perceber que tinha presas. Ele olhava de forma ameaçadora em nossa direção, aparentando estar com muita raiva e seu constante rosnado me causava arrepios. Aquilo mais parecia com um demônio, com certeza não era um mero homem. Passamos a noite inteira clamando a Deus que não deixasse aquilo entrar em nossa casa, e só perto do amanhecer é que ele foi embora, então podemos voltar a dormir. Nas 2 noites que se procederam, fomos consumidos pelo desconforto e o receio, que deram espaço para que o desespero se instalasse em nossa morada. Estávamos tão apreensivos em relação ao seu retorno que dava até medo de fechar os olhos para dormir, até mesmo quando um vento forte fazia as folhas secas das árvores caírem sobre o telhado, emitindo um barulho ao serem arrastadas pela ventania. Seu som já fazia o meu coração bater acelerado. Foram noites verdadeiramente aterrorizantes, e aquilo estava mexendo com o estado emocional de todos ali presentes, inclusive dos meus filhos. Teríamos que dar um basta na situação, pois os eventos programados para ocorrer em 3 dias já haviam sido cancelados e a cidade sofria com a estadia daquele ser horrendo que agia de forma rude e misteriosa. Só bastou ele aparecer mais uma vez em frente à nossa casa para que tomássemos as devidas providências. Estávamos nos preparando para este reencontro e de forma alguma deixaríamos ele escapar, pois deste modo não teríamos paz. Assim que ouvimos o chacoalhar do portão, eu saí da casa com um facão em cada mão, enquanto meu compadre resguardava a porta da casa com sua espingarda apontada para aquele demônio. E quando me aproximei do portão, ele saltou sobre mim agarrando-me pelo ombro, flexionando minha cabeça para trás, compridando meu pescoço. E então abriu sua enorme boca recanhando seus afiados dentes na intenção de cravá-los em mim. Mas antes que pudesse me morder, meu compadre realizou 2 disparos em direção. Um deles acertando em cheio a criatura, que logo me largou e saltou para fora do terreno, correndo mata adentro. Foi tudo muito rápido, fui salvo por uma questão de sorte. Esperava que o ferimento causado pelo tiro tenha lhe afetado de forma suficiente que ele não sobrevivesse. Na manhã seguinte, contamos para alguns vizinhos o que havíamos vivenciado naquela noite. Alguns se benzeram e outros deram risadas, mas a verdade era que uma criatura assombrosa e sanguinária perambulava por essa região à procura de alimento. Um ancião sentado na mesa de um bar, que ao longe ouvia conversas sobre tais relatos, logo afirmou que se tratava do encourado, um homem sombrio de hábitos noturnos, sempre trajado com roupas de couro escuro, cheirando a morte, cuja sua presença inspira medo e respeito. Um vampiro que, como qualquer outro, se alimenta do sangue animal ou humano, tendo certa preferência por pessoas que não frequentam igrejas ou que nunca foram batizadas. De antemão, ele já sabe quem são essas pessoas assim que chega a um povoado,
e, sabendo a quem procurar primeiro, ele conspira em torno daquela pessoa. No entanto, ele só entra nas casas em que for convidado, porém, não tem dificuldade de conseguir artifícios para tal. Por onde ele passa, as galinhas param de botar ovos e não comem direito. Os cachorros não saem de casa e gemem o dia inteiro. Até mesmo as aves carniceiras desaparecem ao pressentir a sua presença. Cruzes, alho, água benta, estacas, nada parece ferir o encorado. Ele deve ser tolerado, nunca vencido, e para isso os antigos moradores costumavam sacrificar animais e colocá-los como oferenda na porta da frente da sua casa, por onde ele tenta entrar, pois acreditam que, feito isso, ele não o perturbará. No passado, para aplacar a sua ira, os moradores das cidades por onde passava ofereciam em sacrifício bandidos, pequenos animais ou até mesmo crianças. Entretanto, disse que basta oferecer simplesmente uma galinha preta ou um galo vermelho para afugentá-lo, sem contudo ofendê-lo. A oferenda, no entanto, deve ser pendurada na entrada principal da cidade, pois, como de costume, o encorado só entra pela porta da frente. No entanto, ele precisa estar fora da cidade para nela não entrar. O ancião comentou também que há 3 décadas ele assolou essa cidade como agora faz, até ser excomungado. Neste meio tempo, ele perambulou por municípios vizinhos de todo o Nordeste brasileiro, à procura de seu principal alimento, na esperança que sua inconveniente presença pelas cidades que passou entre no esquecimento de seus habitantes, para, quem sabe, ele em breve retornar. Eu era o único naquela casa que não foi batizado, e talvez minha presença seria o fator crucial para ele nos atormentar. Talvez meu sangue tenha um sabor mais atrativo. Seja lá como for, eu sabia que deveria ir embora, mas meu compadre insistiu que eu ficasse, pois a minha ausência não resultaria na partida do encorado, e eu seria um braço forte naquela permanente luta para capturá-lo ou expulsá-lo. Era uma época de poucos recursos, onde até mesmo a eficiência das autoridades locais não podia conter tais acontecimentos. Aquilo que acreditávamos ser lendas ou ficção cinematográfica estava nos caçando, e pouco poderíamos fazer para evitar maiores problemas. Mas sabíamos que o sangue era a única coisa que poderia saciar a sua fome. Então, tratamos de preparar uma armadilha para atraí-lo para fora da cidade, colocando no final da tarde animais recém-abatidos na estrada que ficava além do perímetro territorial do município de Angelim, para que o cheiro do sangue pudesse proliferar, aliciando sua insaciável sede. E tratamos de comunicar a todos que, naquela noite, cada cidadão permanecesse trancafiado em sua casa, protegendo seus familiares, e de que forma alguma atendesse os chamados daquele maldito vampiro. Sendo assim, na noite que se aproximou, fizemos conforme planejado, abatendo cerca de 20 animais e amarrando junto a eles 10 outros barulhentos. E aguardamos pacientemente pela sua saída. Próximo à divisa morava um cidadão que se prontificou de colocar uma galinha na entrada da cidade assim que o tal vampiro atravessasse a demarcação. Durante a noite, os cães gemeram e uivavam dentro de casa. Era um sinal de que o encourado estava nas proximidades. Muita gente batia panelas em suas residências para evitar ouvir os chamados da criatura e, consequentemente, afugentá-lo. Fora isso, a noite foi tranquila e assim que alvoreceu, podemos ouvir, depois de muito tempo, o galo cantar, anunciando a chegada de um novo dia. As galinhas estavam cacarejando e ciscando no terreiro, os cães latindo e brincando com as crianças. Haviam pássaros cantando por todos os lados, e presenciar aquilo foi a prova de que o vampiro havia finalmente partido. A cidade entrou em clima de solenidade, e a festividade, antes cancelada, havia sido remarcada para o próximo final de semana. A paz voltou a reinar em Angelim, que por sua vez entrou em permanente vigilância a fim de evitar novos ataques. E o vampiro que nos assolou agora vaga por aí, na sua constante tentativa de se alimentar, na relevância insistente de prolongar a sua existência, provavelmente aterrorizando lugares por onde já passou, e fará sua jornada pela região nordestina até que novamente entre no esquecimento do povo angelinense e, quem sabe, algum dia retorne à cidade.